Incrível como essa série me embrulhou o estômago, sabe quando você come alguma coisa e algo embrulha e incomoda, ou como se alguém tivesse ali te cutucando, te apinhando para que você faça ou fale alguma coisa, mas também não te propõe nada, como se tivesse uma voz ecoando na sua cabeça que você não entende a direção, não entende de onde vem, mas é como se e você não entende o que ela quer, o que ela te pede. Bem-vindos, esse é o Sobre Isso e hoje a gente vai falar de Love, Dead and Robots, terceira temporada, e a gente vai sim falar, juntar com um aspecto da psicanálise, mas aqui eu vou fazer algo diferente, não tão diferente assim, mas eu vou fazer porque eu vou falar da experiência minha assistindo essa terceira temporada de Love, Dead and Robots, essa antologia que tem como três eixos amor, morte e robôs. Então, as histórias nessa antologia se misturam com essas temáticas, as três às vezes duas, às vezes apenas uma, mas essa série tem um ponto, ou melhor, como eu tuitei lá no Twitter, siga, aliás, tem um som inaudível que não se cansa de tentar se elevar, de tentar dizer alguma coisa. E ele marca o primeiro episódio de uma forma tão impactante, mas ele percorre a série inteira e fecha de forma até grandiosa o último episódio, o episódio mais badalado, aliás, dessa terceira temporada. Bom, vamos lá então. O que tem nessa terceira temporada de Love, Dead and Robots como um fio que enlaça todos esses 8 episódios, ou que pulsa em esses 8 episódios, como tem um episódio também que fala sobre esse pulso, essa pulsação. O que a gente pode falar aqui de pulsação e transformar em pulsão de morte, porque ela se repete, ela está presente em todos esses episódios, assim como a pulsão de morte insiste, se repete dentro do indivíduo e dentro do laço social. O que é incrível que a série trabalha essa questão dessa pulsão de morte nesse laço social, principalmente no primeiro episódio, até no último isso é possível ser visto. E tem mais dois ali também no meio dessa antologia, que também tem esse aspecto social da pulsão de morte. Mas é uma pulsão de morte que gera ao telespectador, a quem assiste cada episódio da série, uma angústia. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê cada vez mais séries, produzindo um encadeamento, produzindo uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta temporada, filme 1, filme 2, filme não sei do que, filme lá, enfim, sempre a cadeia se estende e parece que não vai ter fim. O que tem em Love, Dead Robots é justamente um impedimento da cadeia. É o que gera muita angústia a quem assiste. Por quê? E se encerra, tem um ponto final. E às vezes o ponto final é trágico mesmo, é impactante, é desolador, enfim, é o que era possível. E às vezes acho que isso que incomoda mais, porque é essa angústia do que era realmente possível fazer, e a possibilidade dali era a morte. Então todos os episódios têm esse elemento angustiante e desolador da morte como ponto final, como encerramento da cadeia, como fim. Não tem como gerar outro. Tanto é que não tem como gerar outros episódios a partir de nenhum episódio dessa temporada. Tudo se encerra. Tudo é trabalhado para ter um começo, um meio e um fim. E o fim em todos os episódios é a morte. Ah, Luiz, tem um episódio lá que o fim não é a morte. Tudo bem. Tem um realmente em que o fim não é a morte. Mas a morte está presente no resto do episódio inteiro. Inteiro. E as consequências também. Então, tem uma certa questão ali também nesse episódio, que não tem como ponto final ou como barreira ou como impedimento da cadeia justamente a morte. Mas vamos lá. Angustiador, Love, Dead and Robots,
tem essa questão da pulsão da morte, tem algo que é diferente do nosso cotidiano, dessa repetição em série, dessa cadeia que nunca acaba. Tem outra coisa muito presente e que reverbera um pouco do nosso laço social, é porque a gente está num estado de angústia. Por quê? A gente vem de uma série de pandemia, né? De isolamento, isso gera uma angústia, isso gera um não sei o que vai acontecer, né? Desse prolongamento da cadeia, pode ser que ela não continue como era para continuar normalmente, numa vida normal, né? Chegar aos 80 anos, isso pode ser que não aconteça, isso pode ser um impossível, muito presente no filme, um encerramento trágico, né? No filme não, na série Love, Death and Robots, nessa antologia. E também a gente tem os aspectos de cada vez mais como um elemento de morte, como algo desse aspecto da morte rondando cada vez mais o laço social. Às vezes como vírus, muitas vezes como um vírus que pode ser Covid, mas pode também ser como algo da política, algo de um elemento, de uma pulsão de morte que tem a ver com a política, que tem a ver com um dado de um encerramento, de um aspecto da morte mesmo, como elemento, como violência mesmo, como encerramento de algo. A gente vê ao longo de algum tempo muitas democracias morrerem, ou muitas democracias sendo abaladas ferozmente, e sempre trazem consequências de morte ao povo. Isso também traz um elemento de dúvida, dúvida para um futuro, dúvida como uma escapatória, não como uma escapatória, como se fosse um buraco na tangente, mas uma não elaboração dessa morte, uma não elaboração de uma transição. Não é disso que se trata. O que tem muito presente no último episódio da segunda temporada de Love, Death and Robots, como uma elaboração da morte. Não, aqui é trágico, aqui é feroz, aqui é como ponto, como encerramento, para dizer temos um lugar de fim, né? A política pode ser um lugar de fim ou um lugar de meio. Se for um lugar de meio, há esperança, no sentido de que há uma ideia de uma estrutura ou de um lugar em que pode-se chegar aos 80 anos com algum aspecto intacto de moral, de saúde, de física, de integridade, seja ela qual for. E é isso que angustia no nosso momento atual, como se a gente falar principalmente de país, essa angústia se é presente, porque ela também está ali sempre dizendo na antologia, nessa terceira temporada de Love, Death and Robots, nos dizendo, nos trocando, nos falando dessa angústia, porque justamente trabalha com esse aspecto de paralisia, justamente aí, de paralisia, de alguma coisa que encerra, de uma cadeia que não vai mais dar continuidade. E isso angustia muito na série. Mas eu queria saber de vocês se, ao assistir a série, principalmente essa terceira temporada de Love, Death and Robots, você também se sentiu angustiado. Comenta aí e também comenta da série aí, se você gostou. E se quiser, compartilha o vídeo com seus amigos e colegas. A gente se vê numa próxima para falar mais dessas coisas, dessas pulsões que nos atravessam, sem dúvida. E Love, Death and Robots causou essa angústia. A gente se vê por aí.